Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja indo tranquilamente para vocês e para a família. Como vocês sabem, antes de iniciarmos a aula do dia, a gente faz a correção da última aula, dos exercícios da última aula, tá? Então, na aula 5 de semana passada, a gente conversou sobre o tempo sagrado e o tempo profano. O papel de cada um, a forma como cada religião interpreta as temporalidades. E a gente falou sobre a temporalidade judaica e falamos também sobre a temporalidade budista, né? E eu deixei apenas um exercício para vocês aqui, que era para fazer uma pesquisa sobre as festas de fim de ano para algumas tradições religiosas. Não coloquei aqui nenhum exemplo, porque eu quero que vocês realmente façam a pesquisa, para que no retorno das aulas, quando eu for vistar os cadernos de vocês, eu veja as atividades prontinhas por vocês, que eu vou estar fazendo a correção, tá? Não adianta enrolar para fazer, porque acaba acumulando. Então, o que eu aconselho vocês estarem fazendo? Façam as atividades do dia certo. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente está lá no dia da nossa aula, a gente está disponível para vocês lá para tirar essas dúvidas, tá? Eu fico lá disponível toda terça, de 9h30 às 11h. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta lá. Todas essas questões de atividade, essas questões de resposta pessoal, se vocês estiverem na dúvida se está certo ou errado, podem perguntar por lá, tá? A gente está ali justamente para isso, beleza? Então, essa foi a atividade da aula passada, que a gente fez a correção hoje. E agora a gente vai seguir para a nossa aula 6, ok? Então, bora lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre tempo sagrado e os calendários, tá? Como é interpretado o calendário, a forma do passar do tempo nas religiões, tá bom? Então vamos começar aqui. As tradições religiosas geralmente têm datas importantes comemoradas nas festas. Muitas comemorações estão narradas nos seus textos sagrados, o que evidencia a importância da temporalidade nas mais diversas tradições religiosas. A temporalidade sagrada, ela se manifesta também no calendário que se remete aos ritos e às festas. Uma outra maneira de estudar o tema é através dos diversos mitos da criação, onde encontramos uma das formas de entender a origem das coisas. Podemos citar como exemplo o mito da criação judaico-cristã e o mito da criação de origem africana. A temporalidade pode ser percebida e comemorada também através dos ritos de passagem que estão ligados ao ciclo vital, que são realizados no nascimento, nos momentos importantes da vida e morte de lideranças e fundadores dessas tradições religiosas. Também são celebradas as passagens das estações, a virada do ano, a colheita, o plantio, entre outros momentos, tá? Vocês já acompanharam isso, já puderam vivenciar essas comemorações. Por menos que você seja religioso, você participa, por exemplo, da virada de ano, né? Que não deixa de ser uma comemoração. Calendário, sistema de medição do tempo. Cada pessoa pode contar e também perceber o tempo de maneira diferente. Os calendários eles são formas organizadas de registros de passagem do tempo que têm como finalidade estabelecer um sistema de contagem do tempo comum e compreensível a todos. Porque você pode perceber que o calendário ele é de fácil entendimento. Qualquer pessoa que pegar um calendário, ela consegue rapidamente identificar meses, os dias da semana, as datas, não é assim? Então, ele foi criado justamente com essa intenção de facilitar essa organização e também de ser fácil de compreender, de entender.
Os calendários podem ser compreendidos como um sistema que organiza o tempo na vida civil, nas obrigações religiosas e marcação de eventos científicos. De acordo com as origens astronômicas, o calendário possui unidades de dias, meses e anos, além das semanas. Os calendários relacionados à inspiração religiosa, ou seja, que estão ligados a uma cosmologia, geralmente recaem sobre a origem do universo ou nascimento de um agente divino. As primeiras civilizações humanas, desde quando passaram a se organizar e compartilhar da vida em sociedade, elas procuram estabelecer critérios próprios para medir o tempo. Assim, podemos dizer que existiram tantos calendários na história da humanidade que seria impossível de lembrá-los nesse texto. Para as primeiras civilizações, a contagem do tempo e a organização dos calendários era tão importante como é atualmente, pois disso dependia a própria organização, enquanto sociedade. Porém, diferente da atualidade, a importância dessa contagem não estava essencialmente voltada à questão econômica. A contagem criteriosa do tempo tinha um sentido mais sagrado e mitológico. Alguns textos sagrados podem nos ajudar a compreender essa relação. O que essa parte aqui está dizendo? Que a intenção desse calendário tinha uma ligação muito mais mitológica, né, mais sagrada em relação ao universo em si, do que a parte econômica, parte financeiras, tá? No primeiro livro da Bíblia, o livro sagrado da tradição judaica cristã, conhecido como Gênesis, encontramos a descrição dos 6 dias da criação do mundo. No quarto dia, quando Deus criou as 3 categorias de astros, ou seja, Sol, Estrela e Lua, foi instituído a estes a missão de iluminar a Terra, distinguir o dia da noite e marcar as porções de tempo. O Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, descreve que Alá criou também a Lua, que se tornou um astro útil para que as pessoas pudessem conhecer o número dos anos e a medida do tempo. A partir desses exemplos, podemos lembrar que o Sol e a Lua, os astros mais presentes durante a evolução da humanidade, eles foram as grandes referências para a construção dos sistemas de medição de tempo. Temos, portanto, basicamente 2 tipos de calendário, o calendário solar e o calendário lunar. No entanto, os 2 padecem de um problema que acompanhou todas as outras tentativas de se medir com precisão o tempo: a incomensurabilidade. Aqui a gente tem uma imagem de um calendário maia, totalmente diferente do nosso calendário, né, meu povo? A gente olha esse negócio aqui e a gente fala, meu Deus, o que é isso, gente? A gente olha, pensa que é qualquer coisa, menos um calendário. Mas é um calendário. Incrível, né? Então vamos seguir aqui. Algumas civilizações pré-colombianas utilizavam calendários para se orientar. É o exemplo da civilização maia, que possui um calendário complexo, como vocês estão vendo aí, né? Bem complexo, muito difícil de explicar. Os calendários são tanto objetos religiosos como culturais e sociais também. Algumas vezes o objeto de manipulação também do poder, pois quem detinha tal conhecimento sabia como controlar a agricultura. Por quê, gente? Naquela época se plantava muito mais do que hoje, os povos dependiam disso. E aí a gente sabe que tem período certo para cada coisa. Por exemplo, tem época que você acha morango, tem época que você não acha morango, não é assim? Que é muito difícil de encontrar, e quando você encontra é mais caro ainda, né?
Então, tem época de que é propícia para aquela fruta. Por exemplo, a acerola. No inverno, você vai achar acerola natural, super natural, aqui no Brasil? Muito, acho que muito difícil, quase que impossível. Por quê? Ela é uma fruta típica do verão, de quando temos mais calor, mais sol. E aí, passando para olhando esse cenário aqui daquela época, aqui a pessoa que conseguia interpretar tinha informação de quando ia ter determinada estação, quando determinado clima ia mudar, e aí qual alimento seria de mais interesse plantar, né? Que seria o que teria mais rendimento, que seria mais próspero, né? Que seria mais certo de você colher frutos. Entenderam? Bom, na cultura maia, os sacerdotes dominavam um dos mais elaborados calendários da história e com ele podiam antever a melhor época para plantar de acordo com a estação das chuvas e dos acontecimentos celestes, que foi exatamente o que eu expliquei para vocês. Seu calendário era muito preciso, mas ao mesmo tempo muito complexo, tanto que até hoje são difíceis de compreender. As pessoas hoje em dia, quando se deparam com isso aqui, os estudiosos, até eles que estão acostumados a lidar com essa cultura, eles têm essa dificuldade de compreender. Por quê? Porque é muito complexo, muito difícil. Para os maias, esse calendário ele era sagrado e por meio dele podiam potencializar sua energia pessoal e manifestar o seu talento. A contemplação da repetição de ciclos das estações do ano e os fenômenos do clima, das épocas próprias de certos vegetais e plantas, assim como dos animais, sincronizada ao movimento dos astros observáveis, forneceu aos maias informação para a criação de seus calendários. No calendário maia, o mês tinha 20 dias de acordo com a matemática que eles usavam, que é baseada na soma dos dedos das mãos e dos pés. Os sacerdotes que dominavam esses conhecimentos de astronomia, matemática e escrita, eles sacralizavam os calendários, assim como em muitas civilizações antigas. O calendário maia funcionava na forma de ciclos de 20 em 20 anos. Então, aí marcava zero, era no marco zero. Então, o que acontece? O ciclo era de 20 em 20. A cada 20 se renovava. Então, iniciava-se um marco zero, que, segundo os estudiosos, marca 3.113 anos antes de Cristo. Mesmo não sabendo o que aconteceu nesta data realmente, o provável é que se trata de uma data mítica. Neste sentido, os livros sagrados dos maias eram, ao mesmo tempo, textos de história e de predição do futuro, ou seja, do passado, do presente e futuro. Estava tudo na mesma dimensão. Então, o que acontece? Eles tinham tudo junto. E os estudiosos não conseguiram descobrir o que aconteceu exatamente nessa data para ser o marco zero deles, entende? Mas era esse ciclo de 20 e 20, e aí marcava esse ano. Enfim, há estudos ainda, gente, até hoje, sobre esse assunto. Essa civilização maia, ela é uma das civilizações mais incríveis que eu já vi, principalmente dada a época. Eles estavam muito à frente, sabe? Muito à frente mesmo. Vale a pena. Tem vários documentários no YouTube falando sobre isso, sobre os maias. Vale a pena aprender um pouco sobre a cultura deles, porque realmente. Porque hoje, pra gente, a maioria das coisas são fáceis porque assim, se você não sabe fazer alguma coisa, você vai lá na internet e procura. Alguém já fez, alguém vai ensinar.
E aí, ou você pode adaptar as ideias, enfim. Mas naquela época, a gente está falando de um período que não existia essa tecnologia toda que a gente tem. E aí ver as construções deles, sabe? O conhecimento de mundo que eles tinham dado a observação, sabe? O pilar deles era a observação. Então, assim, é uma civilização extremamente fascinante, fascinante. Vale a pena procurar saber sobre eles, porque realmente são incríveis. Bom, vamos para as atividades. Pegue um calendário e verifique como todos os feriados religiosos são católicos. Por que você acha que o nosso calendário só marca feriados cristãos? Resposta pessoal. E cuidado com a sua resposta pessoal para não ser desrespeitoso, ok? Na letra B, eu quero que vocês expliquem aqui como funciona o calendário Maia. Nós falamos há pouquíssimo sobre ele, como é que funciona, quanto tempo dura o ciclo e depois o que acontece. Aqui eu estou perguntando o que são calendários. Tem no texto. E na letra D, também tem no texto, eu estou perguntando como acontece a temporalidade sagrada, ou seja, como ela se manifesta. Beleza? Então, gente, está muito fácil esses exercícios aqui, todos eles têm no texto, tá? Não se preocupem, somente aqui na letra A vocês vão colocar a resposta pessoal, tá certo? Outra coisa, marquem a presença no chat. Toda terça-feira vou estar lá, então marquem presença de 9h30 às 11h. Uma outra coisa, resposta pessoal, tá com dúvida se respondeu certo? Vai lá no chat, coloca lá que eu faço a correção das respostas pessoais, tá? Não adianta ir lá no chat e colocar as respostas do exercício inteiro. Por quê? Eu faço a correção através de vídeo, antes de iniciar a aula nova, e através do gabarito que fica em PDF lá no portal. Não é assim? Vamos manter assim. Agora, se vocês estão com dúvidas a respeito das questões que são de resposta pessoal, aí sim, essas a gente resolve lá no chat. Essas vocês podem estar tirando dúvidas se vocês entenderam, se está certo ou não, tá? Então fiquem tranquilos que eu tô lá realmente para isso, tá certo? Gente, eu desejo do fundo do meu coração que todos tenham uma excelente semana, que fiquem todos bem e que consigam acompanhar os conteúdos, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.